Olá, por dentro da política, vamos conversar com a deputada estadual Márcia Lia, do PT. Eleita com mais de 70 mil votos, vai falar sobre assuntos do seu interesse. O programa começa às 10 da noite, você não pode perder. Olá, começa agora o programa Nossa Entidade. Hoje vamos conhecer o trabalho do Instituto Fazendo História, que colabora com o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estão em instituições de acolhimento. Para essa conversa eu recebo Isabel Penteado, que é diretora executiva, Laís Gonçalves Boto, que é técnica do Grupo Nós, Matheus França Conceição, que é adolescente acompanhado pelo Grupo Nós e pelo apadrinhamento efetivo, e também por Alberto Ferreira, que é uma família acolhedora. Bom, sejam todos então bem-vindos aqui à Assembleia. Vamos conversar um pouquinho sobre a instituição. Me conta um pouquinho dessa história, né? Como surgiu, quais os objetivos? Bom, o Instituto Fazendo História ele nasceu em 2005 com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estão separados das suas famílias e morando em serviços de acolhimento, sejam eles institucionais ou familiares. Então, era um grupo de psicólogas já na universidade muito envolvidas com a temática da infância e da juventude acolhida, trabalhando muitas vezes naquelas grandes instituições na época, né, que atendiam 100, 200, 300 crianças ao mesmo tempo, e cada uma ali pensando algo nessa realidade. Então, desde a formação dos profissionais que trabalhavam lá, até que tipo de projeto, de fato, ajudava as crianças, né, com vários incômodos. Então, elas se encontraram ali, nesse momento, e resolveram fundar o Instituto Fazendo História. Hoje ele é composto por 5 programas, então o apadrinhamento afetivo, o Grupo Nós, o Família Acolhedora. Na verdade, não, Família Acolhedora é um serviço. Então, apadrinhamento afetivo, o Grupo Nós, o Fazendo Minha História, o Contato e o Programa de Formação. E justamente um outro serviço que é o Família Acolhedora. Sim. Então, todos eles têm marcas muito próximas. Então, a gente trabalha muito com voluntariado qualificado. Então, quase todos eles têm voluntários, pessoas da comunidade que a gente forma e acompanha para desenvolver algum trabalho junto às crianças e adolescentes. Então, no Fazendo Minha História, os voluntários são formados e vão toda semana, durante 1 hora, contar histórias, ler histórias e construir um registro sobre a história de uma criança ou adolescente que está num serviço de acolhimento. O apadrinhamento afetivo justamente é trazer pessoas que queiram se envolver de forma mais aprofundada nessa realidade e ser referências afetivas para a vida das crianças e adolescentes. Vamos até aprofundar um pouquinho esse assunto do apadrinhamento afetivo. Como que ele funciona, né? Que a família acolhedora, né? Como que funciona? É diferente, são né? São duas coisas diferentes. Perfeito. Então, a pessoa que tem interesse de ser madrinha ou padrinho afetivo, vai passar por uma formação longa, criteriosa, cuidadosa, como a gente gosta de dizer. A gente vai pensando se essa pessoa tem características que fazem sentido e que vão poder ajudar a criança ou adolescente nesse período. E aí vai começar a se relacionar com uma criança ou adolescente que tem entre 7 e 17 anos, poucas chances de voltar para sua casa por algo que a gente, enfim, cada caso é um caso, né, por alguma questão familiar estruturante que não permite esse retorno, e pela idade que tem pouca chance de adoção. Não que isso não possa acontecer, né? Então você faz ali uma junção de uma pessoa que quer se relacionar com uma criança ou adolescente dessa realidade com uma criança ou adolescente que precisa de referências afetivas para além dos muros da instituição. Né? Então, essa dupla vai se relacionar, pode ser uma dupla, às vezes é um trio, às vezes é um quarteto, pode ser 2 irmãos com um casal, pode ser uma pessoa com uma criança ou adolescente, e eles vão se relacionar pelo menos quinzenalmente, no mundo ideal toda semana também, né, com encontros no próprio serviço de acolhimento, com encontros para ajudar a pensar na escola, para ajudar a pensar a circulação pela cidade, o conhecimento dos espaços públicos,
para ser gostoso, para se afeiçoar, para passar festa juntos, para passar tempo juntos, para passar férias juntos, né? E aí vai virando uma pessoa a quem essa criança ou adolescente pode recorrer, né? Vai ter ali um porto seguro para ajudar a pensar a sua história. E daí já tem o serviço que é diferente, que é família acolhedora, porque esse, né, o apadrinhamento tem esse período de no mínimo 15 dias, esse encontro, né? É como, né, um padrinho mesmo, né, que acompanha, né? Daí quando fala família acolhedora, como funciona? Família acolhedora é um serviço de acolhimento, assim como o abrigo é um serviço, a casa lar é outro serviço, mas ao invés da criança estar numa instituição, então sendo cuidada por profissionais para aquilo, ela está na casa de uma família que resolveu abrir ali o seu universo, é só para ficar com essa criança ou adolescente por um tempo, por um período. O Beto, por exemplo, é uma família acolhedora que já está conosco aí há mais de 2 anos, se eu não me engano, já acolheu 2 crianças, né? Acolheu uma que já voltou para sua casa, agora está com uma outra criança, provavelmente num processo de adoção, né? Então, a ideia é, de fato, ser uma referência ali familiar dentro da sua casa, né, familiar e comunitária, e justamente evitar a institucionalização das crianças. Então, essa é uma bandeira forte que a gente levanta aqui no Brasil, que é, quanto mais a gente puder oferecer para crianças e adolescentes, aí prioritariamente para crianças entre 0 e 6 anos, que são as que mais perdem do seu desenvolvimento quando estão numa instituição, um ambiente, então, familiar, oferecer para elas faz muita diferença no desenvolvimento. Acho que isso tem uma marca aí importante. A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu queria que o Alberto contasse um pouquinho a sua experiência, né? A sua história, por que você decidiu, então, fazer parte do Família Acolhedora. Ok. Bom, a gente faz parte há 2 anos, praticamente. Eu e minha mulher, nós temos 2 filhas adultas, tá? E a gente foi apresentado ao programa por uma delas, que ela é uma psicóloga que já tinha trabalhado no Instituto, então ela já tinha um envolvimento com essa área. E nós estávamos voltando de um período de moradia fora do país, tá? Querendo mudar um pouco de vida. Tá? E uma coisa que era muito claro da gente morando fora era o envolvimento que as pessoas tinham com as suas comunidades, seja na escola, seja em outros tipos de instituições, mas era uma diferença muito grande que a gente sentia desse envolvimento comunitário que fazia falta aqui no Brasil, e a gente, particularmente, nunca tinha feito nada, além de fazer algum tipo de doação. Então a gente foi procurar alguma coisa que a gente pudesse trabalhar nesse tipo de situação. E aí a gente foi numa das palestras do programa, a gente se interessou, a gente passou pelo programa de capacitação, e ali você resolve várias questões sobre o programa, né? Como você acolhe, como você desacolhe, né? Que é a pergunta normalmente complicada, né? É porque é um período, né? Que é um período. Com você. Tá? Então, no nosso caso, nós ficamos com uma bebê saindo do hospital, ela saiu com 1 mês, ela ficou 8 meses conosco, tá? E voltou para a família extensa, voltou para uma tia. Essa que está conosco, ela já está há 1 ano e 3 meses conosco, tá? E ela veio também direto do hospital, ela veio bem pequenininha. Tá? Então, você tem um apego muito grande, faz parte, porque justamente o crescimento dela e os estímulos são por conta dessa interação individualizada, né? Que os abrigos, por melhores que eles sejam, tá? E a gente ficou positivamente bem impressionado com aqueles que a gente, por intermédio do Instituto, a gente tem contato, né? Era um mundo que a gente não conhecia, né? Mas para essa primeira infância é insubstituível esse contato pessoal, tá? Individual, né? Então, assim, muda a vida, muda a casa, né? Então, literalmente é um neném em casa. Então você volta e te relembrou as épocas de acordar de madrugada para dar mamadeira, trocar fralda. Para mim, assim, eu acho que foi uma mudança maior até do que para minha mulher, porque eu, na época das minhas filhas, assim, minha dinâmica de trabalho era outra cabeça também, né? E então, hoje eu faço coisas para as nenês que eu não tive oportunidade de fazer para minhas filhas, por exemplo.
E há um prazo determinado para que essa criança volte para os seus pais, né, para a família de origem, ou não? É quando essa família está pronta? Olha, em tese tem uma meta, eu acho que até na lei, de ser até 2 anos. Teve uma mudança agora recente na lei que determinou que agora o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lei que determina, né, esses aspectos, diz que uma criança só pode ficar acolhida até 1 ano e meio, salvo casos em que se justifique a maior permanência. Então, por lei, 1 ano e meio até dezembro eram 2 anos, e tem uma mudança muito recente. Como a gente está trabalhando com crianças muito pequenas, assim, a experiência nossa foi com, assim, sem problemas graves de saúde, né? Acho que a questão mais complicada é a que a gente está hoje, que é uma prematuridade, né? A chance de ter um encaminhamento dentro desse prazo é muito grande, né? Porque a demanda por exemplo, se não for possível voltar para a família, a demanda por adoção é grande, né? Então, o cuidado até é de não atropelar essa busca, né? Então, a gente não tem experiências de nada saindo fora desse prazo. Tá? Esse último que a gente está nesse limite. Entendi. E daí, assim, não é um caminho, não é uma forma de encurtar um caminho para uma adoção. Não, e nem pode ser, né? Eu acho que são coisas bastante diferentes. Uma coisa é um projeto de família que quer adotar, então tem que ir na vara, tem que se cadastrar, tem que fazer todo o processo burocrático legal, né? Todo o processo legal necessário para uma adoção. O serviço, ele é algo para quem quer desenvolver um trabalho comunitário, né? Um projeto social onde você quer abrir a sua casa para ficar com uma criança por um período e tendo a certeza de que ela ou vai voltar para sua família ou irá para uma nova família por adoção. Então, essas duas coisas, elas não caminham juntos. Então, uma família acolhedora, por exemplo, que nunca pensou em adoção e o serviço desperte esse desejo, nunca adotará uma criança do serviço, né? Ela vai ter, de qualquer forma, que ir à vara próxima à casa dela e fazer todo o processo legal. Isso é bem importante de ficar Claro, sim. E daí tem os programas, né? A Laís cuida do Grupo Nós. Que grupo é esse? Me explica. Eu sou técnica do Grupo Nós. Desde a fundação do Instituto, sempre foi uma preocupação o destino dos adolescentes que são desacolhidos pela maioridade. Então, quando eles completam 18 anos, eles precisam sair de serviços de acolhimento, né? Com pouco apoio das políticas públicas, né? Gera muito sentimento de angústia, de solidão. É um momento também de novas aprendizagens. Né? Então, o Grupo Nós nasce em 2011 como uma resposta dessa demanda, né? Para acompanhar e apoiar, preparando adolescentes para saírem dos serviços de acolhimento. Se não fosse um trabalho como esse, aos 18 anos, ele teria que sair e tocar a vidinha. Então, como alugar uma casa, como conseguir um emprego? Exatamente. O Grupo Nós, a gente trabalha através de uma metodologia, né, de 3 frentes principais, né, que são os encontros de grupos temáticos, que acontecem uma vez por mês, onde a gente se encontra com jovens para fazer debates, temas relacionados à adolescência, para falar sobre trabalho, sobre moradia, sobre dinheiro, sobre cidadania. Também temos a saída cultural, que acontece também uma vez por mês, onde a gente circula pela cidade, combina com os adolescentes em algum ponto de referência da cidade para poder circular, para que esses adolescentes, para que eles consigam entender que essa cidade também os pertence, né? E que eles possam ampliar o repertório de conhecimento da própria cidade, que é o que fica muito limitado quando você vive boa parte da sua vida dentro de um serviço de acolhimento. A gente acredita que o processo de autonomia, ele tem que começar muito antes da hora da saída, né? Então, é preciso que no serviço de acolhimento eles consigam já pagar uma conta, a entender como que vai no médico, como que agenda os compromissos. E isso pode ser feito com antecedência, né? Que pena que às vezes existe também uma limitação do serviço de acolhimento no quadro de funcionários, uma grande rotatividade de educadores, os salários são muito baixos, né? E os adolescentes vivem esse reflexo, né? Às vezes da precariedade da política pública, né? Então eles são, além do Grupo Nós, assim, o Grupo Nós é uma iniciativa, né, para esses jovens, mas hoje a gente tem cerca
cerca aí um pouco mais de 41 mil crianças e adolescentes acolhidos até a faixa etária de 17 anos. E 6 mil entre 16 e 17 anos. Nossa, nós, bastante. no Grupo Nós, atendemos 60 jovens. Né? Então, é um dado que nos convoca a pensar políticas públicas que garantam de um jeito integral esses adolescentes que passam por esse momento da vida e precisam de um apoio maior. Eu acho que os serviços de acolhimento, sozinhos nesse processo, não poder contar com as políticas públicas fica muito difícil, né? Porque quando você sai, você tem que pensar onde vai morar. Né? E não é só preparar ele para dar conta das angústias, para entender como funciona. Existe uma escassez de políticas públicas. Hoje, os adolescentes, quando completam 18 anos, só tem a República Jovem como opção. Né? E em São Paulo... da prefeitura? Que é da prefeitura, né? Por exemplo, em São Paulo, nós só temos 4 repúblicas jovens. Com quantas pessoas por república? Em São Paulo, nós temos, por exemplo, 200 abrigos, né? 200 serviços de acolhimento. Em São Paulo, 4 repúblicas, com 6 vagas para os meninos e 6 vagas para as meninas em cada região. Se a idade, como você disse, de 16 e 17... 16 e 17, nós temos 6 mil, por volta de 6 mil acolhidos no Brasil. Né? Existem aí políticas espalhadas, né? Mas muito remediadoras, que não dão conta de um jeito integral do trabalho. Não tem vagas de trabalho para esses meninos que entendam as suas realidades. Não tem uma moradia garantida. A gente tem políticas públicas, a gente tem política de moradia no nosso país, porém, ela muitas vezes está paralisada. Esses meninos não têm prioridade nessa inclusão, se sentem muito perdidos. Então, é uma bandeira que a gente anda levantando muito, que é a realidade que esses meninos saem do serviço. E também tem um outro ponto, que é até onde a gente consegue prepará-los para enfrentar essa realidade, que é onde entra o Grupo Nós, né, com o propósito de acompanhar os meninos para essa saída. A gente acha que dentro do serviço de acolhimento tem alguns pontos importantes, por exemplo, que eles reconheçam sua própria história, né? Saibam o real motivo do acolhimento, como chegaram ali, né? Que a gente só consegue pensar na história futura quando a gente sabe de onde a gente veio. Sim. Né? Então, é muito importante que eles saibam a real história do acolhimento. Né? Existiram casos de adolescentes que só foram saber a verdadeira história quando completaram 18, 19 anos, com a ajuda de algum apoio afetivo. Né? Então, é muito importante que ainda no acolhimento eles saibam da sua história, que eles sejam ouvidos e participem da construção do seu projeto de vida. Né? Por exemplo, a moradia. A moradia, você precisa pensar onde eu vou morar, que bairro eu vou morar, com quem que eu posso contar nesse momento da saída. Então, é bem importante que eles sejam ouvidos e participem da construção. Né? A gente acredita que se o adolescente participa do projeto de construção, ele consegue sustentar essa opção, essa escolha, né? De ter um tempo para pensar nas opções, ter um tempo para pensar nos seus desejos. A gente acredita que poder participar da construção é um jeito dele poder bancar as escolhas autônomas para o futuro. O Matheus, ele faz parte, né, do Grupo Nós. Matheus, eu queria que você... quantos anos você tem? 18. 18. A Laís até comentou sobre a angústia, os medos, os desafios. Como que foi para você, sabendo que ia precisar viver de uma forma independente? Me conta. Eu sempre tive dúvida se eu ia conseguir ou não, sabe, ser um adulto. De verdade, sabe, encarar a vida real lá fora, sabendo que é eu por eu mesmo. Então, o Grupo Nós, em si, ele me preparou para esse momento, né? Termos de mexer em dinheiro, saber se locomover na cidade, saber em quais lugares você pode ter seu lazer sem gastar dinheiro. Grupo Nós, né, sabe? Te ajudou bem, assim, a entrar nessa vida de adulto. Isso, é um preparamento, né? Coisa que a gente não tem, por exemplo. Crianças de instituição não tem... nós, né, que viemos de instituição,
a gente não tem muito essa ajuda, sabe? Esse preparamento dos 18, saber que quando você fizer 18, você vai ter que sair do abrigo e se virar, sabe? Você não vai ter uma pessoa, sabe? Que nem eu. Eu, no caso, sabe, eu não me dou bem com a minha mãe, a gente não conversa muito. Então, desde sempre, eu tinha em mente, eu vou morar sozinho, eu não vou morar com a minha mãe. Só que como eu vou fazer isso, sabe? Com o que eu vou viver, com o que eu vou tentar, aonde eu vou morar. E no Grupo Nós, eu sempre perguntava, sabe, tinha palestra sobre o uso consciente do dinheiro, então eu sempre estava lá prestando atenção para saber, mano, eu vou precisar usar meu dinheiro conscientemente, sem precisar gastar tudo, vou ter contas para pagar, já que minha ideia era morar sozinho, né? E vários medos, né? Assim como todos os jovens, quando estão em instituição de acolhimento, assim como eu, tem o maior medo saber se ela vai conseguir se organizar, né? Quando fizer 18. Porque, por exemplo, quando a gente está com 17 anos, e fala, não, vou morar sozinho, não, aí eu consigo. Na hora H que vem o medo de verdade, né? Na pele. E como que tá a tua vida hoje? O que você decidiu? O que você fez? Assim, antes de eu sair do abrigo, me apresentaram, né, o programa do apadrinhamento afetivo, né, e que a princípio eu não queria participar, pois eu tinha um medo grande de acabar me aproximando da pessoa, né, sabe, gostar dela pra caramba e acabar ela se afastando. Que nem muita coisa aconteceu na minha vida, entendeu? Tipo, minha mãe, meus irmãos acabaram se afastando um pouco e eu tinha esse medo. Pra começar a história, eu saí e falava que não. Até que a Laís mesmo comigo, o Grupo Nós em si, eu mostrava pra mim, não, o apadrinhamento é diferente, eles não, sabe, eles vão ficar pra você pro resto da vida. Que nem tá mesmo, é afetivo, né? Afeição, então eles estão lá pra te dar carinho, te dar atenção, te dar apoio no que você precisar, né? Então foi logo nesse momento que eles chegaram, foi quando meus irmãos saíram da instituição e eu fiquei sozinho lá, e quando eles foram pro pai deles, né, lá em Recife, eu fiquei sozinho no abrigo, e foi no momento que meus padrinhos chegaram, porque foi o momento que eu estava mais frágil, né, sentimentalmente, então eles chegaram lá para me acolher, para conversar, e junto com o Grupo Nós, né, e os meus padrinhos, a gente conversou nas opções de moradia, né, em, tipo, voltar com a minha mãe, eu alugar um lugar para morar, uma república ou um albergue, né, que são para instituição para adultos, né. E com isso eu pensando, a gente conversando, dialogando o que seria melhor para mim, né. Hoje em dia eu moro na República Jovem, né. Eu fiz 18 anos, acho que no dia do meu aniversário, no outro dia eu já tinha ido para a República. E já está trabalhando? Sim, na República, né, é obrigatório estar trabalhando, né, senão você não consegue a vaga. Então hoje em dia eu trabalho numa gráfica, né, uma gráfica de papéis. Eu estudo à noite, vou para a escola de noite, então eu trabalho até meio-dia, das 7h30 a meio-dia e meia. Vou para a escola de noite, volto de madrugada, né, umas meia-noite mais ou menos, e aí continua a rotina todo dia. Poxa, que bacana que, né? Desculpa, me emociona ver um depoimento, né, como o do Matheus. Eu acho que aí a gente recobra por que a gente existe, né, aqui a serviço do que a gente tá, né, e acho que ele vai falando principalmente da figura do técnico do Grupo Nós, mas de uma figura afetiva. Sim. Que é o que a gente vê que para muitos meninos, em algum momento, a história está aí, né? Acho que o Matheus tem a mãe dele, tem os desafios, tem os irmãos que foram, mas as pessoas que chegam e que vão ajudar o Matheus, junto com a força dele, né, a pensar, então, aonde ele quer ir, né, então ele fala, puxa, ele acabou indo para a República, mas tem outras opções, né, e aí a Laís vai falando um pouquinho também dessa dificuldade de acionar políticas públicas que ou já existem ou que não existem, então a gente vem tentando fazer, por exemplo, o Grupo Nós virar uma política pública, que seria, na verdade não é o Grupo Nós, mas é a ideia, né, então que todo menino que tem entre 15 e 16,
17 anos, está no serviço de acolhimento do Brasil inteiro, então esses 6 mil no Brasil todo, a gente, né, atua com uma parcela muito pequena, mas que todos tenham referências familiares e comunitárias que os ajudem a construir as suas histórias tão bonitas quanto a do Matheus, né? Então esse apoio que ele fala que foi fundamental num momento de fragilidade é o que a gente vê que muitos meninos precisam e muitas vezes não têm, né? Então a gente percebe que poder acionar umas políticas que já existem, mas também poder pensar quais as políticas que não existem e que a gente precisa ajudar a construir é um dos nossos objetivos. Bom, a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa conversa no próximo bloco. Não sai daí. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, hoje com o Instituto Fazendo História, que colabora com o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estão em instituições de acolhimento. Bom, a gente terminou o bloco, né, falando um pouco do Grupo Nós, né? Então o Matheus também fala um pouquinho e a gente vai assistir um vídeo agora que conta mais e mais histórias sobre este Grupo Nós. Trabalhando nos serviços desde 2002, então tem alguns adolescentes que eu acompanho desde os 7, 8 anos de idade. Então que eu vi crescerem no serviço, crescerem num abrigo e chegarem ali com 15, 16, 17 anos e agora? O que será? E eu via tanto o pânico dos meninos, dos adolescentes, assim, o que vai ser de mim? Quanto dos abrigos, dos serviços que falavam, nossa, a gente não conseguiu ainda promover toda a autonomia, né? Esse menino ainda não está tão forte assim para poder ir para o mundo de forma autônoma e sozinho. O Grupo Nós ele tem um objetivo geral, que é apoiar os adolescentes nesse processo de desligamento do serviço de acolhimento. Eu esperava, quando eu entrei, um apoio para quando eu saísse do abrigo, porque eu tinha muito medo. Fazer 18 anos e morar sozinha, não ter ninguém. O grupo me ajudou bastante nisso, a pensar direito o que eu realmente quero, onde eu quero e seguir em frente. Não é você que tá sozinho em busca de achar uma solução, não. Você tem alguém que também pode te ajudar
achar a solução. A aposta veio justamente de criar um grupo de pertencimento entre pares, com figuras e técnicos adultos referência que pudessem acompanhar os meninos nesse período que é um período de crise, né? Um período de transição e de crise no sentido também da oportunidade mesmo. A gente acompanha um adolescente durante 3 anos. A primeira vez quando eu fui morar sozinho, o grupo me ajudou na parte de aluguel e trabalho também, que eu estava procurando um trabalho, o grupo me ajudou a trabalhar num ramo que eu amo bastante, que é a área de TI. O Grupo Nós não é um grupo que vai fazer por eles, mas é um grupo que vai estar próximo e fazendo junto, enfim, acompanhando, mas que o protagonismo é dos adolescentes. Me ajudou bastante em muitas coisas, principalmente de trabalhar minha autonomia. Eu enxergo o Grupo Nós como uma base, assim, porque é como se fosse uma família, a gente tem uma ligação. A gente trabalha basicamente através de 3 frentes principais de trabalho, que são os grupos temáticos, enfim, temas relacionados com a adolescência, temas relacionados com o protagonismo, a independência, o trabalho, que a gente cria estratégias de trabalhar esse grupo de reflexão, e esses grupos acontecem uma vez por mês. Eles dão a opinião deles, a gente dá a nossa e na maioria das vezes a gente sempre consegue encontrar uma solução juntos. Eu era um menino que ficava quieto, sozinho, não falava com ninguém, e agora o grupo Nós está me ajudando a conversar com outras pessoas. Acho legal também que o Grupo Nós ensina a gente o mundo aqui fora. Outra frente de trabalho são as saídas culturais, que também são saídas em grupo, que também acontecem uma vez por mês, e são saídas onde a gente explora os espaços públicos da cidade, as alternativas culturais, às vezes gratuitas, às vezes não, mas a ideia é que esses jovens ampliem seu repertório simbólico. Nossas saídas culturais, assim, geralmente são para lugares variados. A gente já foi para parques, já foi no cinema, em museu. E a terceira estratégia são os encontros individuais. E esse acompanhamento individual se dá através de telefonemas, através de contatos pela internet, pelo Facebook e através de encontros individuais. Cada técnico do Grupo Nós acompanha certo número de adolescentes individualmente para ir pensando esses projetos de vida que tenham uma certa relação com moradia, com profissionalismo, enfim, com trabalho, mas também com certo suporte emocional. Alguma coisa que você não quer contar para o grupo, você pode contar para a pessoa que você está conversando individualmente. Depois que eu faço os encontros individuais, quando eu chego em casa, eu penso sobre. Então, o fato de eu pensar sobre, acho que isso ajuda, porque é daí que eu vou poder mudar, sabe? E é daí que eu acho a solução. Hoje eu consigo ser mais responsável nas minhas coisas, estar mais focado. O Grupo Nós, ele a todo momento te dá esperança. A gente tem buscado aí trazer essa diversidade também para os meninos, para eles poderem abrir os olhos e cada vez mais serem sujeitos desejantes. Depois que eu entrei no Grupo Nós, eu comecei a pensar, sabe, a raciocinar. A Patrícia, antes do Grupo Nós, ela ouvia menos, ela prestava menos atenção, ela se emburrava bem mais fácil. Agora, com o Grupo Nós, eu aprendi a escutar mais, a abrir a mente para conhecer as pessoas. E aí eu acabo percebendo quando as pessoas são legais antes de eu criar um perfil para aquela pessoa. O desejo é que o Grupo Nós seja apresentado para todos os adolescentes acolhidos e que todos tenham a opção de participar. Eu realmente acho que a gente tem uma metodologia diferenciada, que realmente valida cada ser humano como único e que então vai acompanhá-lo nesse seu percurso. E eu acho que essa é a única solução, é o único caminho possível para, de fato, ajudar esses meninos que estão saindo dos serviços de acolhimento a encontrar o seu lugar no mundo.
você acompanhou aí um pouquinho, né, do programa, né, do Grupo Nós. Eles são, então, acompanhados por um tempo ainda enquanto estão na instituição, e depois que eles saem, o que acontece? Bom, eles são acompanhados dos 16 aos 18, ainda dentro do serviço de acolhimento, e a gente estende por mais um ano esse acompanhamento, né? Lógico que depois desse período ainda temos contato com alguns e aí consegue auxiliar numa dúvida, ou poder orientar, ou como bolsa da faculdade, que nem a gente recebeu uma ligação esses dias atrás de uma adolescente que já se formou há algum tempo no Grupo Nós, né, que já saiu há algum tempo, mas que queria saber onde tem um cursinho para faculdade. E ela sempre lembra do Instituto e do Grupo Nós como uma rede de apoio para esse momento, né, quando não se tem com quem contar muito perto. Então, além desse apoio emocional que o Grupo Nós, junto com os meninos, além do apoio emocional do Grupo Nós, existe aí muitos desafios quando sai do serviço de acolhimento, né? Envolve, sim, a escassez de políticas públicas, mas a gente viu muitos casos de adolescentes, por exemplo, que quando saíram do serviço de acolhimento, ligavam para a técnica porque não conseguiam dormir sozinhos. Ou ligavam para a técnica porque no serviço de acolhimento costumava tomar banho com outras adolescentes, e aí quando ia tomar banho sozinha em casa não conseguia tomar banho sozinha, né? Então são muitos desafios depois que sai do serviço de acolhimento. E daí o papel do padrinho. E aí o papel do padrinho afetivo. O padrinho afetivo, ele não vem substituir o técnico, né? O padrinho afetivo, ele entra como uma rede afetiva, né? Alguém a mais para poder estar junto e contar, para que o adolescente possa contar com esse padrinho para os momentos difíceis, para os desafios, para conhecer o mundo, para circular pela cidade, para ir na reunião da escola, para passar festas importantes juntos, ou então até mesmo para estar né, para fazer pelo adolescente. Não é para interferir nas escolhas, mas é para poder estar junto e estar perto, independente de qual escolha o adolescente possa fazer. Então, vale contar, né? Só que os padrinhos e todos, assim como todos os voluntários que o Instituto forma para desenvolver algum tipo de trabalho com as crianças e adolescentes, passam por encontros de supervisão com a nossa equipe. Então, ao mesmo tempo que a equipe, por exemplo, do Grupo Nós trabalha com os jovens em grupo e alguns individualmente, os padrinhos dos meninos que a gente acompanha têm supervisão com esta equipe, né? A gente vai alinhando todo o nosso conhecimento, né? E vai justamente ajudando pessoas da comunidade que querem se envolver com essa realidade, ou sendo família acolhedora, ou padrinho ou madrinho, ou voluntário, por exemplo, do Fazendo Minha História, né? Ele faz a formação e tem espaços de supervisão. A gente aposta bastante, né, no voluntário qualificado dentro desta realidade do acolhimento. Desculpa. Pode falar. E assim como a formação das famílias acolhedoras é uma formação bem cuidadosa e criteriosa também, com a formação de padrinhos afetivos, né? Então, acho que a Bel já foi contando um pouquinho de como a gente prepara os voluntários no Instituto. Então, os padrinhos afetivos também passam por uma formação bem criteriosa e rigorosa para poder acompanhar criança ou adolescente. Na verdade, a gente fez recentemente uma formação só para padrinhos afetivos para adolescentes, né? Então, a gente vai contando da temática, dos desafios que é acompanhar o adolescente, também das qualidades, né? Numa troca muito grande que acontece, né? Os padrinhos também aprendem, são beneficiados também com essa relação. Então, a gente cuida bastante desse processo. Precisa estar pronto, né? Preparado para viver essa questão, porque há um vínculo emocional também, de uma certa maneira. Essas reuniões são chaves. No nosso caso da Família Acolhedora, nós temos a cada 15 dias uma reunião com todas as famílias do programa, onde a gente troca ideias sobre assuntos que emergem ali e alguns assuntos temáticos específicos também. Então, isso ajuda assim, muito a preparação, a troca de experiência na situação de desacolhimento, como o outro está sentindo e apoio mesmo. Né? E temos reuniões mensais e individuais com os técnicos. Tá? Então, assim, você não sente sozinho com aquela problemática. Não só por exemplo, nós com bebês não tem o mesmo complexidade emocional, por exemplo, dos adolescentes, mas tem todo o problema de cuidar do bebê, né? E conhecer a própria rede
de serviço de médicos, as situações são muito diferentes. Para muitos de nós é novidade lidar com a rede pública. Tá? No nosso caso, por exemplo, dos 2 casos que a gente cuidou praticamente todo na rede pública, e aqui na zona sul de São Paulo e no centro de São Paulo a gente teve boas experiências. Tá? Então são coisas que nos animam também a usar mais a rede pública, né, do que a gente está acostumado como na nossa vida particular. Tá? Mas esses encontros são muito importantes. O Instituto Fazendo História, ele não é um lugar de acolhimento, né? Eu queria até que você explicasse, deixasse bem claro, as crianças não ficam com vocês, os adolescentes, mas é um programa que vai às instituições. A qualquer instituição, se alguma solicitar para vocês vão, como que funciona isso? Tá, então acho importante mesmo. A gente acolhe crianças no serviço de acolhimento familiar, mas não é a nossa sede, né? A gente não tem de fato uma instituição, uma casa onde tem crianças e adolescentes. Então no acolhimento familiar a gente acolhe sempre 10 crianças entre 0 e 3 anos nas famílias acolhedoras. Agora todos os outros programas, eles atuam a partir de uma parceria com o serviço de acolhimento. Então o serviço de acolhimento que tem interesse em desenvolver uma parceria com o Instituto nos procuram e a gente, a partir das possibilidades que a gente tem, vai estabelecendo um tipo de parceria com um tipo de programa. Então pode ser o Grupo Nós, pode ser para o apadrinhamento afetivo, pode ser para Fazendo Minha História, pode ser para o Contato, que é um programa que é uma rede de terapeutas, psicólogos que atendem nos seus consultórios voluntariamente, sem cobrar, né, crianças e adolescentes que estão acolhidos. Então esses, por exemplo, são os programas onde a gente pode ter voluntários e que o abrigo manifesta o interesse, e a partir de uma possibilidade a gente faz uma parceria. Então, se alguém tem interesse, um serviço de acolhimento, precisa ligar lá, conversar com a coordenadora do programa e entender o que a gente tem de possibilidade. Agora, vale contar, Priscila, que a gente tem como um dos nossos valores compartilhar conhecimento. Então, todos esses programas, eles são sistematizados, né? A gente tem como cultura, desde o nascimento do Instituto, ir pensando a avaliação, a metodologia, e escrevendo e contando como isso acontece, justamente porque a gente não vai conseguir estar em todos os serviços de acolhimento do Brasil todo, que seria o nosso desejo, né? Que toda criança tivesse padrinhos afetivos ou voluntários que ajudassem a construir o álbum da sua história de vida, uma preparação ali para o jovem que está para sair do serviço. E a gente vai organizando isso em publicações que estão abertas no nosso site. Todo mundo que tem interesse, quer conhecer mais, entra no site www.fazendohistoria.org.br, baixa a metodologia, por exemplo, de trabalho do Grupo Nós e pode replicar na sua realidade, na sua cidade, né? Assim como o apadrinhamento afetivo, a gente construiu um livro para contar como fazemos. Não somos a única organização que trabalha com apadrinhamento afetivo. Existem várias que fazem, né? Mas a gente pode ajudar a qualificar alguma coisa que alguém não pensou, ajudar a contar como é que a gente prepara, então, tão cuidadosamente padrinhos, né? A gente vai, a partir desses livros, multiplicando o nosso trabalho, né? Acho que esse é um grande diferencial que a gente traz para o mundo. A gente vai assistir um vídeo agora que conta um pouquinho sobre o Instituto Fazendo História. Toda criança cresce com a cabeça cheia de histórias. E as histórias são poderosas. Principalmente a que acreditamos ser a nossa. Ela molda o jeito que vivemos, as escolhas que fazemos e muitas vezes define o nosso destino. Para as mais de 35 mil crianças e adolescentes que estão nos abrigos e outros serviços de acolhimento por todo o país, a história costuma ser assim. Você não tem futuro, não tem potencial, você vale pouco. E quando você cresce com histórias como essas, não só seus recursos são limitados, mas a sua visão torna-se limitada. Suas escolhas ficam limitadas. E parece ser impossível sair dessa realidade. A criança então desiste da escola, se envolve com drogas, entra em conflito com a lei. Se a criança não puder contar uma outra história sobre si mesma, o modelo se repete, perpetuando um ciclo de alto custo para toda a sociedade. Mas e se alguém interromper esse ciclo e ajudá-la a acreditar em uma história diferente? Você não é um fracasso. Você é precioso, é único, valioso. Você vale a pena. Por mais de 10 anos, o Instituto Fazendo História vem promovendo essa mudança. Foram mais de 5.000 encontros movidos pela ambição de cuidar da história de cada um.
Com um apoio consistente de voluntários e educadores, cada criança ou adolescente revê sua história e tem a chance de planejar um novo futuro. Uma instituição de pesquisa descobriu que, com o acompanhamento de um membro da comunidade por 1 ano ou mais, crianças e adolescentes mostraram-se mais confiantes em si mesmos e melhoraram seus relacionamentos. Amparar uma criança que enfrenta dificuldades é investir no futuro. Já vimos muitas histórias sendo transformadas, mas existem milhares de outras. O preço é alto, a demanda é alta, mas o retorno é ainda maior. As crianças e adolescentes que eram vítimas passam a ser protagonistas. Constroem uma nova visão de si mesmos e do mundo em que vivem. Ganham asas. Vamos ajudar mais e mais crianças e adolescentes a reescreverem suas histórias. E assim, a história do nosso país. Invista. Seja um voluntário. Colabore. Bom, o Alberto entrou nessa, né? Isso. Nessa questão do voluntariado, de abrir a sua casa, a sua família, né? Isso. O que você ganhou com isso? Olha, os ganhos são de várias fontes, né? Uma é você se abre para realidades diferentes daquele seu círculo mais imediato, do seu interesse mais próprio, né? De pensar no seu redor, né? Como que você pode impactar isso, mesmo que seja 1 a 1, né? A família toda acaba tendo um impacto grande também, porque assim, muitas vezes esses temas estão longe de todos. Então elas começam a enxergar coisas que elas não viam antes, né? Então você tem um efeito cascata em todo aspecto. E dos seus amigos também. Você acaba impactando, conversando sobre isso, o convencimento do porquê, o estranhamento às vezes de você abrir sua casa, tá? Isso assim, acaba sendo geral. E é interessante lá no grupo, porque a gente tem famílias de todos os jeitos, né? A gente tem famílias lá com crianças pequenas, né? Que às vezes a gente fala, puxa, mas isso aqui é para aposentados como nós, né? E não é, né? Você tem crianças, tem adolescentes, você tem famílias sem filhos. Então, você acaba saindo um pouquinho das suas paredes, né? Acho que esse é o principal impacto. E você tem a noção de que muda completamente a vida de uma pessoa, né? Assim, não só dela em si, mas da própria família. Por exemplo, o caso que a gente teve primeiro foi emblemático. E eu acho que não é nem tão isolado assim. Quer dizer, é uma família que tinha perdido contato com essa mãe e que a busca assim, os reaproximou depois, eu acho que no caso, quase 10 anos sem contato. E a família hoje se vê. E a família acolheu essa nenê, né? E assim, é uma história muito bonita, muito bonita. Mateus, você percebe também que o teu padrinho, né, os teus padrinhos fazem diferença na tua vida? Fazem bastante. Eu tinha um problema bastante no começo com dinheiro, organização com dinheiro. Eu acho que eu sempre fui um rapaz um pouco organizado, né, mas ainda tinha essa dificuldade ainda. Tinha dificuldade com várias outras coisas, né? E eles, sabe, eles não eram só aquele que perguntava bom dia, boa tarde, como você tá, não sei o quê, como tá sua família, não. Eles davam bronca, eles perguntavam, você fez a lição de casa? Eu falava, fiz. Eles falavam, se não fizeram, eles davam bronca, sabe? Eles que nem agora, todo final de semana a gente vai estudar, todo sábado. Então eu saio do trabalho, né, 1 hora de sábado, e vou diretamente para casa dele e a gente estuda. Então, e não só isso, né, eu entrei na vida deles agora, eu conheci os pais deles, eu passei o Natal, o Ano Novo com a família deles, viajei e tudo mais, todo santo dia, todo final de semana, né, a gente
A gente estuda, a gente conversa, a gente brinca, zoa, vai para aquele jogo com meu padrinho, a gente vai para teatro, vai comer. Então, isso foi o bom, né, deles. Eles me ajudaram no momento que eu mais precisava, eles me ajudam até hoje, né, foram o essencial. Eu acho que sem eles, eu acho que eu não teria, assim, a capacidade de... Capacidade não, mas eu não teria tanto, sabe, de conseguir... Ficaria mais difícil, né? Isso, que eu acho que sem eles, eu acho que eu não conseguiria estar morando sozinho hoje, sabe? Ter arrumado um trabalho, a autonomia que eu tenho de sair para qualquer lugar que eu quiser, sem precisar de uma pessoa ter que ficar indicando, você tem que ir tal para qualquer lugar, você tem que fazer tal certinho. Não, eu consigo me virar. E eles foram essencial para a minha formação de adulto como eu sou hoje. Isabel, a gente ainda tem um minutinho no programa. Eu queria que você falasse, então, da importância desses voluntários, como eles podem fazer, onde eles podem ter mais informações. Não é só ter a boa vontade, mas é preciso ter também, ser preparado para isso, né? E acho que ter comprometimento, né? Acho que como o Matheus falou ali, algumas rupturas na vida e o medo que ele tinha justamente de se envolver com uma pessoa que pudesse ir embora de novo, né? Acho que essa é a marca mais importante que a gente pode deixar também. Quer desenvolver um trabalho voluntário dentro desta realidade, ele tem que ser sério e muito comprometido, né? Acho que fazer ações pontuais geram pouca transformação. São importantes, mas geram pouca transformação. Então, se alguém quer, entra no site do Instituto, lê as propostas, né? A gente tem algumas propostas de trabalho voluntário, ou aquela pessoa que não pode, quer ajudar financeiramente o próprio Instituto a trabalhar mais e melhor. Então, acho que tem alguns jeitos. Quero trabalhar, ser um voluntário financeiro do Instituto, então apoio o Instituto. Ou não, quero ser um padrinho ou madrinha. Se inscreve lá, a próxima formação que tiver, a gente vai mandar um e-mail e falar, olha, tem palestra de apresentação e formação no segundo semestre. Puxa, quero contar histórias e resgatar histórias. Não, quero ser uma família acolhedora, abrir minha casa para isso. Então precisa ler exatamente o que é, falar o que toca mais o coração, o que acha possível, se inscrever, que a gente já responde dizendo quando é a próxima formação e se comunica com as pessoas e vai contando um pouco mais das possibilidades que tem. Então, só para retomar aqui o site, fazendohistoria.org.br, fazendohistoria.org.br. Bom, eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui. Obrigada. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que possa realmente esse sonho de vocês de expandir por todo o Brasil, que aconteça. Obrigada. Bom, a gente fica por aqui e se vê no próximo programa. Tchau, tchau.